Muito bom dia com paz, saúde e prosperidade. A palavra do Senhor nos diz hoje: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Isso exemplifica e mostra, duas formas de relacionamento. Um relacionamento vertical para com Deus, quando nós dizemos glória a Deus nas alturas. O relacionamento entre os homens, o relacionamento horizontal, onde diz paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Interessante analisar que Isaías, 700 anos antes, previu, que viria o Salvador, e ele diz que ele seria, ele disse, um menino nos nascerá, um filho se nos dará, e o nome dele será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro também. Miqueias também predisse, que ele viria de Belém Efrata. Olha que coisa interessante. José e Maria estavam em Nazaré, e por ordem de um censo, de um recenseamento, tiveram que ir para Belém. Um mecanismo histórico para fazer com que a profecia se cumprisse. E muitas vezes nós estamos questionando com Deus, mas Senhor, por que essa mudança? Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que sair daqui para acolá? Por que essa reviravolta está acontecendo? Muitas vezes pode ser aí uma reviravolta para que se cumpra uma profecia histórica. Aleluia. Mas voltando aqui à palavra, matando os coelhos, voltando aqui à palavra, Isaías predisse, que viria um príncipe da paz, e os anjos reconhecem isso quando eles dizem glória a Deus nas alturas. Aquele coral de anjos ali cantando que o Senhor havia nascido, o Deus havia encarnado de uma forma sobrenatural, trazendo a existência no perfil humano, na maneira humana de entender todo o seu amor e toda a sua justiça condensada ali no nascimento daquele bebezinho tão pequeno, o arquiteto de toda a criação, o criador de todas as coisas, aquele que estava ali no início, quando foi dito naquela reunião, façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele agora se submete à sua própria criação para mostrar para essa criação o caminho, para mostrar o que é ser filho, para dar uma identidade. Alguém já disse certa vez que seria, numa analogia, comparável dizer que nós nos transformaríamos numa minhoca, num verme, num bigato, para poder ir até os bigatos, até as minhocas, até os vermes, pregar e ensinar sobre a verdade, sobre a soberania. Ele deixou todo o esplendor da sua glória. Aleluia. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes, tomando a forma humana, veio em carne, habitou entre nós. Meu Deus, isso é muito tremendo. Essa prova de amor é absurdamente tremenda e extraordinária. A maneira como que Deus se revela à sua própria criação. É interessante nós analisarmos que Jesus só veio por um motivo: resgatar aquilo que se havia perdido. No mundo espiritual, sangue é moeda. No mundo espiritual, sangue é moeda. E naquele dia, quando Adão e Eva pecaram e tentaram fazer para si roupas tecidas, mas o Senhor foi lá e sacrificou um animal e cobriu o pecado deles através desse sacrifício. Ele já estava apontando para nós que nós não seríamos, com todos os nossos esforços e todos os nossos sacrifícios e toda a nossa boa vontade, não haveria em nós capacidade humana, capacidade nenhuma para poder pagar pelos nossos próprios pecados. E ele então enviou Jesus, o único intercessor entre Deus e os homens, como um cordeiro mudo. Ele foi até o Gólgota, ele foi examinado por uma autoridade, que foi Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos disse: não vi nele defeito algum. Esse homem então foi crucificado, verteu cada gota do seu sangue para poder cobrir a nossa multidão de pecados. Ele fez isso simplesmente por amor, por amar a sua criação, e para resgatar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Faça um excepcional dia, com muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Seja liberto, seja curado, seja cheio do Espírito Santo, seja salvo no nome de Jesus. Shalom, shalom.